quarentena está reconfigurando as relações pessoais e profissionais. A economia tem passado por um momento bem crítico e, diante disso, muitas pessoas têm sido afetadas em seu ambiente de trabalho. Muitos trabalhadores foram demitidos ou tiveram seus contratos suspensos. Então, como reagir diante de uma redução salarial? Quais são os direitos dos trabalhadores durante a quarentena? Esses são os principais questionamentos da nossa arena de hoje. E para o nosso debate, contamos com a ajuda do Ricardo Souza, consultor independente do Departamento Pessoal, Isabela Paladino, professora de Direito do Trabalho e advogada, Juliana Quinjada, auxiliar de escritório, teve o pagamento suspenso. Indaura Maria, motorista de carga, teve salário reduzido em 50%. Daphne Diniz trabalhava em empresa de design e intercâmbio e foi demitida. Indaura, você é motorista de carga. Pode, por favor, contar para a gente como a atual situação do país afetou o seu emprego? Meu salário foi reduzido, né? E a empresa deu para nós 15 dias de licença por causa da epidemia. Aí, na hora de nós retornarmos à empresa, a firma deu mais 15 dias para nós, praticamente que um mês. Agora a firma deu mais 2 meses, que são 60 dias. E foi reduzido o nosso salário. Então, eles entraram em contato com nós há pouco tempo, pediu para nós escolher, ou se nós preferimos ficar com o governo ou ficar sem o nosso salário. Eu optei, lógico, pelo governo, né? Então, eu estou esperando. Eu assinei esse contrato do governo e até agora, mas realmente não sei como é que é esse negócio do governo, né? E eu estou aguardando ainda. E afetou, né? Porque a gente fica sem o salário da gente. Eu estou praticamente sem nada dentro de casa mesmo, entendeu? Minhas famílias que me ajudam. E estou esperando uma solução da empresa para ver o que vai acontecer, né? Eu assinei meu contrato, né? E eles não têm uma resposta para nós. Eu estou esperando como é que vai ser essa solução entre o governo e a empresa e os funcionários. Isabela, como funciona essa suspensão de contrato? Olha, na verdade, a gente está vivendo, no momento, um contexto inteiramente novo, né? E que tem trazido dúvidas e debates e controvérsias. Então, algumas questões não têm uma única resposta objetiva. Em tempos normais, quem corre o risco do negócio em um contrato de trabalho é realmente o empregador. Nesse momento, o que aconteceu foi que nós tivemos um impacto muito grande, muito repentino, e vários setores precisaram parar. Até o início do ano, março, realmente nós tivemos uma lei que foi estabelecida para essas situações, né? Exatamente por conta dessa questão do estado de calamidade e por conta da questão do coronavírus, foi a Lei 13.979, que ela trazia a previsão de que se o empregado precisasse ficar em isolamento, né, ou quarentena, isso seria computado pelo que está na lei, falta justificada ou, enfim, ausência legal, porque o risco do empreendimento é do empregador. Então, a pessoa ficaria em casa, tá, sem trabalhar, recebendo, à disposição do empregador. Então, eu não entendi se no relato dela, o primeiro período, ela disse que ficou 15 dias, depois ficou mais 15 dias. Isso foi em que época? Foi em março. Eu fiquei os 15 dias em mês de março. Isso, sem salário, praticamente. Mas eles não pagaram o salário? Não, não pagaram. As pessoas que tinham que ficar em quarentena por motivos de ser grupo de risco, ainda assim deveriam receber o salário, é isso? Pela previsão da lei, quem precisasse ficar em isolamento e quarentena, tá, que está definido na lei, esse período que a gente está mesmo afastado. Sim. Então, a pessoa fica em casa sem receber salário, e recebendo salário, sem trabalhar. Recebendo, tá. Tá? Aí, o que começou a acontecer? Porque eu atendo também empregadores, além de dar aula, né? Eu atendo empregador e atendo, né, empregado. Então, o que começou a acontecer, até trazendo para vocês um lado também, que normalmente no direito do trabalho a gente visualiza pouco. Muitas empresas começaram a ficar sem recursos mesmo financeiros, porque fechou tudo.
Para que o empregador ele possa deixar de pagar o salário, ele vai ter que buscar algum enquadramento nas hipóteses que estão na lei, tá? Com a medida provisória, que foi a primeira que veio, que foi a 927, eles trouxeram, em primeiro lugar, uma possibilidade que está lá no artigo 2º, dizendo que o empregado e o empregador podem fazer um acordo, tá? Para preservar o contrato de trabalho. Agora, esse acordo, ele tem que respeitar, de qualquer forma, o que está na Constituição. Então, essa primeira negociação que foi feita, veja bem, deixar de pagar salário, na verdade, não tinha autorização para isso. Tem havido uma discussão em doutrina. O que os empregadores não estão pagando de salário, em alguns casos, é porque eles estão sem condições financeiras. Mas, pela medida provisória, tá, eles trouxeram possibilidade de antecipação de férias, por exemplo, né? Inclusive de vários períodos de férias, que, em princípio, nem seria compatível com esse momento de pandemia, porque as férias servem para o empregado relaxar, repousar. Então, tinha essa possibilidade de teletrabalho, tinha a possibilidade da antecipação das férias, tem outra possibilidade de banco de horas para negociação, tá? Mas, em nenhuma dessas hipóteses, a gente vai dizer que o empregado vai ficar sem receber salário. Caso a Juliana, me corrija se eu estiver errada, mas você teve o seu salário suspenso, não foi isso? Você continua trabalhando? Não. Desde o dia 1º, que, na verdade, eles pararam no dia 18, mas esses 13 primeiros dias, né, até o dia 1º, eles deram férias coletivas para todo mundo, até mesmo quem tinha acabado de entrar na empresa entrou como férias coletiva, nós recebemos no 5º dia útil, e a partir do dia 1º, quando veio essa medida provisória da suspensão de contrato, ele entrou com essa suspensão de contrato de 60 dias. Então, foi bem definitivo do departamento pessoal informar para a gente que a gente não podia fazer nenhum tipo de serviço para a empresa, nem a supervisora não está podendo nem passar informação. Mas se a gente quer uma informação, a gente tem que ligar para o departamento pessoal. Ninguém pode prestar nenhum tipo de serviço para a empresa. Ricardo, qual seria a melhor atitude para os empregados, então, terem nesse momento? As opções, uma delas envolve a suspensão de pagamento, né? Como a Isabela falou. Mas as empresas que estão deixando de pagar é por conta mesmo da falta de caixa. Eu imagino que a grande maioria, eu sei que dentro desse universo todo existe aqueles empresários que se aproveitam, mas a grande maioria que não está conseguindo pagar a folha, porque a folha ela vai além só do que o salário do funcionário, né? A folha é todo um contexto de encargos, de tributos e tudo mais. Como também bem falado pela Isabela, a coisa ainda está em andamento. Teve até uma discussão no Supremo em relação a essa negociação que deveria haver entre empregado e patrão. Eu acho que é o diálogo. Eu acho que, apesar que conscientemente todo empregador tenha esse saber de que o funcionário está passando por necessidade, eu acho que tem que haver o diálogo, com paciência. Não havendo, tem que também recolher informações de por que ele não está sendo feito isso, né? E aí sim, né, doutora, a senhora pode seguir os próximos passos dentro da legislação trabalhista. Mas, independente dessa situação legal em que as medidas provisórias agora deu mais ou menos uma acalmada, mas teve semana que a gente tinha uma medida provisória cada dia, algumas vezes no mesmo dia, né? Porque a grande maioria dos nossos legisladores eles não entendem na nossa área, né? Eles fazem, e tanto é que a grande maioria tentou se adaptar ao que já havia dentro da SLT, né? Mexendo no que eles podiam, né? O negócio da SLT é a Constituição resumida ali, né? Então, sim, eu acho que o primeiro passo seria o diálogo. Muitas empresas estão tentando arrumar a solução, mas algumas realmente estão fazendo corte. Foi o caso da Daphne, não é isso, Daphne? Você foi demitida. Como é que foi essa demissão para você? Você esperava? Como é que eles contaram a você que você não faria mais parte da empresa? Então, na verdade, não me contaram nada. Foi muito de surpresa, porque eu tinha acabado de entrar. Então, eu estava 2 meses trabalhando numa empresa de design,
sendo que a gente tinha foco em intercâmbio para a Itália. Então, como a Itália foi afetada de cara, a gente perdeu muito do nosso fluxo. E eu entrei diretamente para cuidar de um departamento só da Itália. Então, o único meio deles foi me cortar, porque diminuiu o meu fluxo de trabalho. Então, eu fiquei 2 meses na empresa, não deu nem tempo da gente assinar contrato, e só me desligaram. Foi bem no susto. Não deram aviso prévio, nada, só tchau. Não, eu cheguei a trabalhar de home office por uns 20 dias, não, 15 a 20 dias, mas trabalho de home office é uma coisa bem só cadastramento, não era nada muito da minha função, na verdade. Então, eu fiquei de home office de cara, e aí no meio do tempo desses 20 dias já me avisaram que eu ia ser desligada por causa do fluxo mesmo de trabalho, o fluxo de dinheiro parou de entrar por causa dessa pandemia na Itália. E aí a gente ficou todo mundo assustado. Eu acho que eles sofreram tanto susto quanto eu, pra falar a verdade, porque acabou que cortou muito da verba da própria empresa, porque a Itália susto, realmente foi uma surpresa para todo mundo. Era a principal renda da empresa eram as escolas na Itália, então acabou no susto mesmo. Isabela, então como os trabalhadores podem fazer para não saírem tão prejudicados pela situação econômica atual? Com as soluções que as medidas provisórias trouxeram, a gente vai ter 2 alternativas aí. Algumas, se a empresa ainda tiver caixa para pagar, ela pode dar férias antecipadas, como ele comentou, mesmo assim fazendo pagamento mensal em vez de pagar antes, pode conceder o salário com o pessoal em banco de horas sem trabalhar para compensar o repouso depois, né? Ou o teletrabalho, que é uma alternativa também, que já tinha na CLT também que veio, ou o que a nova MP trouxe foi a possibilidade para manter o contrato de trabalho, né? Ou seja, para não acontecer o que aconteceu com a Daphne, que foi demitida, essa possibilidade ou de reduzir jornada e salário proporcionalmente, mas aí o valor do salário hora tem que ser mantido, ou então de suspender realmente o contrato de trabalho, tá? Mas para essas 2 hipóteses, que são hipóteses nas quais a gente está presumindo que o empregador não tem recursos mesmo para fazer pagamento, então isso vai ser transferido para um fundo emergencial, isso que ela disse, que está aguardando o Estado pagar, né? Para um fundo emergencial que eles criaram, tá? E esse fundo, a pessoa vai receber de acordo com o valor que ela receberia do seguro-desemprego. Então, tem que pegar de acordo com o salário de cada um, tem uma tabela, uma planilha de seguro-desemprego, e aí eu vou ver, por exemplo, se eu fosse demitida hoje, quanto eu receberia de seguro-desemprego? É um valor menor do que o salário, gente. Então, de qualquer forma, o trabalhador já tem perda. De qualquer maneira, nesse momento, eu tenho a impressão que todo mundo vai ter perda, porque a gente não tem alternativa, ninguém estava contando com uma situação dessa. Agora, é uma alternativa, pelo menos, para que não exista, que era o que estava previsto antes na MP 927, uma suspensão de contrato em que o empregado não receba nada. Agora, pelo menos, havendo a suspensão, o empregador vai comunicar o poder público e o trabalhador, eles dão um prazo de 30 dias aproximadamente, vai receber, se for uma suspensão total do contrato, ele vai receber o valor que ele receberia de remuneração do seguro-desemprego. Ricardo, então o que a gente deve esperar da atual crise econômica em relação aos contratos empregatícios? Então, eu acho que a medida provisória, essa que vai durar 2 meses, ela já veio para poder normatizar um período que eles imaginam que seja o período que vai durar essa crise no primeiro momento, nesse momento. Tem empresas que não recuperam o caixa tão rápido. Tem empresas que fazem contratos do ano todo. Então, elas, assim como elas fizeram com os trabalhadores, elas vão fazer com os clientes vão fazer. Eu tenho empresas assim, clientes meus assim, né, que já estão negociando a suspensão dos mesmos serviços, mas não vai encerrar. Mas
quando se trata de trabalhador, a suspensão, e por trás de uma folha de pagamento, tem várias outras obrigações, que ainda ficou meio... Tá difícil das empresas entender, está difícil das empresas passarem, como é o caso da colega ali, né? Então, eu mesmo sendo otimista, eu acredito que vai vir uma demanda muito grande. E aí, sim, as empresas sem fluxo de caixa, eu imagino como será isso, né, doutor? Como é que será para que essas empresas venham quitar, porque as verbas rescisórias, normalmente, é um valor maior do que eles estão acostumados. Quem tinha provisão utilizou nesse período, né? Foi custeando, então acabou que não tinha reserva. As empresas de pequeno porte, que é o que mais emprega no país, né? De pequenas empresas, elas não têm. E não vão ter perspectivas de fazer isso um tempo razoável. Tem pessoas, clientes meus, que já lamentaram a ideia de que vão quebrar o vínculo empregatício, mesmo que sabendo que vai precisar de um ou outro, da parcela de funcionários, para poder não ter o custo das obrigações que isso quer. Porque a folha em si, o pagamento do salário em si, às vezes ele consegue até dar um jeito, né? Agora, todas as outras responsabilidades, vou começar a alegar que é muito grande. Mesmo com as reduções, que o governo fez algumas reduções de encargo, né? No INSS, joga para frente, que negócio, mas ele também não abriu mão de nada, por enquanto. Ele só jogou para frente. Em algum momento, essa conta vai chegar. Eu acho que vai vir uma demanda de contrato, vai cair muito. Muitas empresas não terão condições, às vezes, de que está tudo no mesmo momento, né? Vai ter negociações para parcelar, para fazer ajustes em relação a isso. Pelo menos até o final do ano, acho que a gente vai viver essa situação aí. E sem contar que, como a doutora falou anteriormente também, sobre o prazo de 30 dias em relação à colega ali, está pelo governo. Existe essa ajuda emergencial, ela usa uma estrutura que já havia, que nós usávamos para o seguro-desemprego. Você até tem uma confusãozinha, não é um seguro-desemprego, é um auxílio emergencial, que negócio todo, mas ela usa a mesma estrutura tecnológica e tudo mais para isso. E não estava preparado para isso. O Brasil ele tem uma relação, às vezes, social em relação ao trabalho, né? Então, tem todo aquele pessoal que ganhava X só para ter o registro, mas a renda daquela pessoa era Y. Então, a perda de rendimento de um trabalhador, hoje em dia, na minha visão, de quem processa a folha, ela é muito maior do que esses números aí. Você falou agora dessa renda. Daphne, você foi demitida. Como está sendo isso para você? Como está lidando com essas despesas? Bom, o que está me salvando são as minhas reservas, porque eu não tenho nenhum vínculo com nada. E eu entrei com auxílio emergencial. Só que eu estou na guerra lá do aplicativo do Caixa Tem. Então... Foi o que o Ricardo falou. A equipe tecnológica lá do governo realmente fez um trabalho, foi em dias, né? Uma estrutura de aplicação muito rápido. A gente sabia que ia ter problemas. Eu estou acostumado, eu vejo isso todo dia. Eu trabalho com a Caixa Econômica todo dia, com os aplicativos. Eu vejo que eles fizeram um negócio legal. Só que tudo que eles estavam trabalhando com uma base já instalada. A base de dados, código, CPF, já estava lá instalada, né? E os primeiros foram os que dão mais problemas até agora, né? Você pode observar que tem um relato de pessoas que cancelaram aquilo que fizeram lá no início, a partir do dia 7, né? E estão fazendo agora e estão recebendo, estão conseguindo resolver, estão cancelando. Então, mas mesmo assim, é muita gente. Né? Tanta gente que estava invisível na economia, na sociedade e tudo mais. Agora só a gente está vendo ali que se junta isso os trabalhadores que estavam sendo vistos, porém não estavam nessa categoria dos assistidos. Agora nós temos, e vai chegar até o final, eu imagino, mesmo sendo otimista, que vai um número muito grande de pessoas que vão migrar um pouco desse conceito de trabalhadores formais, crianças todas, e vão depender de assistência do governo, de uma estrutura, né? Apesar da situação econômica estar bem crítica, a gente entende que as empresas estão tomando medidas paliativas para que a situação não piore e que as empresas não cheguem a fechar. Eu sei que é um momento muito crítico, tanto economicamente quanto as questões solidárias, mas quem puder ajudar, ajude. Esse momento de economizar e de ficar em casa. Então, eu peço a vocês que lavem as mãos, usem máscara, tomem todas as medidas necessárias. Estamos longe, porém juntos. O Arena de hoje encerra por aqui e até a próxima.